E iniciamos hoje 2 novos blocos de informações úteis para você: Agenda Rondônia e Eleições 2014. Nesse bloco, você será informado dos fatos realmente importantes do processo eleitoral de 2014. E para inaugurá-lo em alto astral, conheça o pré-candidato do PV à presidência da República, Dr. Eduardo Jorge, um político de rica história e competência. Audio Jungle. Chegou o grande momento e vamos pedir a Deus que nos abençoe para que possamos nos embebedar com a sabedoria do nosso palestrante, com a simplicidade, com o conhecimento e com o preparo técnico que o mesmo tem e vai nos brindar nessa noite de hoje. Convido Eduardo Jorge, médico sanitarista, foi deputado federal, secretário da Saúde do Verde e do Meio Ambiente na cidade de São Paulo, trabalha na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, questão e fazemos de dizer, é médico concursado. Seja bem-vindo, Eduardo Jorge. Pode ficar. Boa noite, eu queria saudar todos vocês aqui em nome do Luizinho, nosso presidente do Partido Verde, porque nós estamos aqui com a missão que o Toffano nos deu, o Diretório Nacional, de discutir as diretrizes do Partido Verde. Eu vou chegar lá. Por que isso é importante, amigos de Rondônia? Porque o Partido Verde não é um partido assim, igual aos outros. Nós somos um partido de ideias. Ele surgiu lá na década de 60 do século passado, na região lá da Austrália, Nova Zelândia, depois da Europa, e depois veio para o Brasil, quando exilados como o Gabeira, como o Pena, o Sirquis, a Lucélia, voltaram para o Brasil do exílio, trazendo essas ideias novas lá da Europa, da Oceania, para discutir a questão da importância que a economia e a justiça social casassem com o meio ambiente. Então nós somos um partido de ideias. O partido de ideias tem que falar de ideias, não é? Porque se um partido de ideias não fala de ideias, para que ele existe? Então, quando o Partido Verde vai entrar nesse ano tão importante para o Brasil, tão importante para a democracia, que é a renovação de governos estaduais, de congresso, de Assembleia Legislativa Estadual, do Presidente da República, o PV teve a preocupação de sentar agora no começo do ano e escrever um caderno, tem 30 páginas aqui, 30 páginas com 10 diretrizes, falando dos vários assuntos que a gente acha importante para o Brasil continuar esse processo de construção da democracia. Isso está tudo no computador. Se você entrarem no site do PV Nacional, pvnacional.org, essas coisas todas, tem lá um caminho dizendo diretrizes programáticas. Você aperta ali, clique, e aí aparece na tela tudo, as 30 páginas, com todas as diretrizes. Se vocês tiverem dificuldade com o computador como eu tenho, peça para o filho de vocês que ele sabe tudo. Vai lá, peça socorro para o filho, que ele mostra como é que faz. Aparece tudo. Pode imprimir, pode passar para os amigos, pode espalhar essas diretrizes pelo Brasil afora. E tem também um outro endereço, onde qualquer um de vocês, seja do PV ou não seja do PV, pode mandar as críticas, as sugestões, as coisas que vocês não concordam, o que falta, o que a gente deve acrescentar, para quando em junho nós nos reunimos em Brasília, com os representantes de todos os estados, de vocês inclusive, a gente aprovar um programa definitivo, que aí sim começa a campanha de verdade, aqui no Brasil. A primeira questão importante, e é isso que a gente vem conversando com o Luizinho o tempo todo, essas 25 horas, é relativa ao que é que o PV entende por desenvolvimento sustentável, por sustentabilidade, essa palavra mágica que agora todo mundo está falando. Ninguém falava nisso quando o PV começou a falar nisso lá em 1960, 1970 e 80,
E agora todo mundo começa a se interessar, e o PV acha bom. É equilibrar na mesma altura economia e trabalho, justiça social e meio ambiente. Antes, no capitalismo e no socialismo do século passado, só se pensava na economia e na justiça social. Um mais justiça social, outro mais economia, e nem o capitalismo nem o socialismo pensavam em meio ambiente. E agora, poderia-se pensar que o meio ambiente vai mandar na economia e vai mandar na justiça social. Não. A proposta da ONU, inclusive, não é que o meio ambiente agora vai ser uma ditadura verde sobre a economia e sobre a justiça social. É o equilíbrio dos três. Em cada gesto, em cada atitude, em cada decisão do governante, em cada decisão nossa de consumidor, nós vamos ter que levar em conta esse equilíbrio dos três elementos. Não é fácil, porque é uma mudança de hábito muito grande. Então, o desenvolvimento sustentável para o PV, primeiro, é esse equilíbrio de economia e trabalho, justiça social e meio ambiente. Não é um predomínio sobre nenhum desses, é um equilíbrio. Você pode ter uma atividade econômica difícil, que tem impacto no meio ambiente, porque tudo que a gente faz tem impacto no meio ambiente, mas tem que ver se essa atividade econômica vai contribuir para a justiça social e vai respeitar os limites do meio ambiente. Esse é o roteiro. Além disso, não esquecer aquilo que o Luizinho vem insistindo aqui conosco, que meio ambiente para a gente é o meio ambiente urbano e rural e da floresta. O que é meio ambiente urbano? Meio ambiente urbano é, no caso aqui de Porto Velho, por exemplo, a gente saber que Porto Velho, que é uma capital importante de um estado importante como Rondônia, tem 2% de tratamento de esgoto, tem 20 e poucos por cento de água tratada, não tem um aterro sanitário conforme a lei, é um aterro sanitário ilegal. Então isso é puro meio ambiente urbano, é puro meio ambiente urbano. Que eu vi ontem quando a gente andou nas áreas alagadas, tinha lama, estava lá a lama ainda do desastre que abateu sobre Porto Velho. Mas eu vi na televisão também que as ruas nos bairros populares estão cheias de lama também, e lá não houve enchente. É porque lá tem lama o tempo todo, é só chover que a lama bate na canela. Então isso é meio ambiente urbano, que a gente tem que levar em conta quando pensa em desenvolvimento sustentável. Então essa é a primeira questão muito importante, teórica, e que tem consequências práticas na política. O segundo ponto das nossas diretrizes fala da reforma política, porque a reforma política no Brasil é algo essencial nesse momento. É essencial, amigos, porque nós estamos sofrendo agora no país todo um desgaste muito grande com os políticos. Isso é do Amazonas até o Rio Grande do Sul. Então, o PV, que é um partido democrático, que é um partido profundamente democrático, ele tem preocupação com isso. Porque se os políticos, se os nossos representantes eleitos são desmoralizados, se a democracia representativa é desmoralizada, o que é que vai no seu lugar? O que é que vai no seu lugar? O que vai no seu lugar é as ideias de que a ditadura na direita ou da esquerda é melhor do que a democracia, e não é. Qual é a ideia que está aqui? A gente quer fortalecer principalmente os parlamentos, porque nós somos parlamentaristas. Nós somos parlamentaristas. Por que somos parlamentaristas? Porque o PV acompanha a construção da democracia no mundo inteiro, e em todos os países que têm uma democracia consolidada, o sistema é parlamentarista. Esse sistema de ter um presidente imperial, um messias, uma espécie de reizinho que é eleito de 4 em 4 anos e humilha o Congresso, coloca o Congresso de joelhos, coloca os municípios de joelho, os prefeitos têm que ficar recebendo e esperando migalhas que vêm lá de Brasília e que vem o pai da pátria, ou a mãe da pátria agora, distribuir com o nosso dinheiro, que o governo federal não tem dinheiro nenhum, ele arrecada dinheiro dos nossos impostos, de cima para baixo. Esse sistema presidencialista imperial, o PV não concorda e vai relançar e lutar pela tese do parlamentarismo. E para isso precisa fortalecer os parlamentos. Além disso, a gente tem duas propostas que eu não poderia deixar de ressaltar. É o voto distrital misto, para que o parlamentar, o voto distrital misto é um sistema hoje adotado na Alemanha, e é o sistema hoje mais equilibrado. Uma parte dos eleitos é eleito nos distritos, o Estado dividido em distritos, metade dos eleitos na Assembleia Legislativa e no Congresso
sou eleito nos distritos, e a outra metade é eleito no voto na lista partidária. Com isso você tem um voto partidário, mais ideológico na lista, e tem no distrito uma pessoa que você vai votar, que você vai conhecer. Porque hoje a maioria dos deputados, que tem que fazer uma campanha no estado inteiro, nunca mais volta na casa do sujeito que ele pediu voto. Nem pode. Você imagine no caso lá de São Paulo, 600 municípios, ou Minas Gerais, 800, quase 900 municípios, o sujeito é deputado federal do estado inteiro, ou seja, ele é de ninguém. Ninguém conhece ele. O homem nunca mais volta. O sujeito vê ele na televisão, às vezes, quando ele trabalha. Então, o voto distrital permite que você conheça o deputado do seu distrito.